Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do dia, cara. Tem coisa preocupante aí que tá deixando o torcedor com a pulga atrás da orelha. Vamos falar aí dessa polêmica envolvendo a 77 Partners, atraso no pagamento aí das contratações do Léo Pelé e do Lucas Piton. Também temos detalhes da contratação do Jair, conquistar o pagamento do Vasco ao Atlético Mineiro. Vamos falar disso. Vamos falar também aí se o Vasco está com salários atrasados e direito de imagens, hein, cara? Hoje a segunda-feira começou bem pesada daquele jeito, né, cara? Será que a 77 Partners está cumprindo com seus compromissos? Vamos falar disso. Vamos falar também aqui de um jogador zagueiro da base do Vasco que vem chamando a atenção aí de clubes espanhóis e muito possivelmente deverá renovar o seu contrato com o Vasco. Caso não renove, ele sairá de graça do nosso time, hein? Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Já vai deixando o like aí, como de costume. Se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu segundo canal, Expresso Vasco, se inscreve lá. O link tá aqui na descrição. Vai lá pra ajudar bastante a gente a chegar a 40 mil inscritos. Queria agradecer demais a galera que tá se inscrevendo lá. 32 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. O técnico do Vasco, Maurício Barbieri, concederá uma entrevista coletiva amanhã às 2 horas da tarde no CT Moacir Barbosa. Certamente ele será perguntado sobre o momento atual do Vasco, que o Vasco não vem conseguindo vitórias no Campeonato Brasileiro. Foram 5 jogos e apenas uma vitória na primeira rodada do Brasileirão. O Vasco ainda não venceu nenhum jogo em casa. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que exige que os clubes vençam seus jogos em casa e o Vasco ainda não conquistou nenhuma vitória. Para ressaltar que o Vasco está atualmente na 11ª colocação com 5 pontos apenas, mas poderá ser ultrapassado hoje em caso de vitórias do Corinthians frente ao Fortaleza. O técnico Maurício Barbieri vem deixando muito a desejar, né, cara? O torcedor não vem gostando absolutamente nada da maneira que ele vem propondo o jogo do Vasco, ou melhor, da maneira que o Vasco não propõe o jogo. O Vasco só se defende, quando faz o gol recua totalmente e fica esperando o adversário e fazer os gols. Esperamos uma nova postura nesse jogo de quinta-feira às 7 horas da noite contra o Coritiba, é o próximo compromisso do Vasco aí pelo Brasileirão, e a gente espera que o Vasco consiga pelo menos jogar bem e vencer o Coritiba, porque não dá pra perder pontos pro Coritiba, não dá pra perder o jogo pro Coritiba, vou ser bem claro, velho, não dá, velho. O Vasco tem que vencer essa partida e o Coritiba está 10 jogos sem vencer e não é possível que os caras vão voltar a vencer frente ao Vasco, né? Tomara que não, tomara que o Vasco corrija os erros e entre em campo focado para conseguir vencer o Coritiba. Se você for olhar o elenco do Coritiba, o elenco do Vasco, o Vasco tem um elenco melhor. Pouca coisa, mas tem um elenco melhor. O Coritiba tem um único grande jogador que é o mais perigoso do time, que é o Aleph Manga, né? Um jogador aí que despontou bem no Volta Redonda, foi contratado pelo Goiás e agora está no Coritiba. É o principal jogador do clube paranaense, o Vasco tem que ficar atento com ele, porque ele faz muito gol. Apesar do Coritiba ser um time fraco, ele faz muito gol. E quando ele não faz gol, ele dá assistência. É um jogador muito importante, o Vasco tem que ficar atento com ele. Mas de resto, o Vasco tem um time mais qualificado do que o Coritiba e tem a obrigação de vencer esse jogo, na minha opinião. Após o jogo contra o Coritiba, o Vasco vai enfrentar o Santos no próximo domingo, em São Januário. Inclusive, já foram aí vendidos mais de 5 mil ingressos para essa partida, né? O Caldeirão vai ferver. O Vasco tentou mandar esse jogo para o Maracanã, mas infelizmente não recebeu uma resposta positiva e o jogo foi confirmado para São Januário aí no domingo às 4 horas da tarde. Muito possivelmente esse jogo de domingo deverá ter transmissão da Rede Globo. E para você, torcedor, o que você espera para esse jogo contra o Coritiba? Se você faria alguma alteração no time do Vasco, o torcedor quer o Orejano como titular, mas o Barbieri parece não dar o braço a torcer e sequer utiliza o jogador para colocar ele no segundo tempo, né? O jogo contra o Fluminense ele colocou o Galaza, o Juan Cruz, o Egnaldo, o Figueiredo e não colocou aí o garoto Orejano em campo, né? É difícil, mas como a gente está vendo, o treinador do Vasco ele é muito teimoso e também muito medroso, né, cara? Porque quando faz resultado ele recua o time totalmente. Especulado em vários clubes espanhóis, o zagueiro Eric Pimentel, revelado pelo Vasco, está atualmente na base do Vasco, jogador de 20 anos, recebeu uma nova proposta do Vasco para renovar o seu contrato. O jogador que tem vínculo com o Vasco até o próximo dia 6 de julho e pode sair de graça do clube. O que pode emperrar a situação aí de renovação do contrato do Vasco com o jogador é o interesse de clubes espanhóis no atleta, né? Dias atrás, o Granada da Espanha, o Valladolid, clube que tem como dono Ronaldo Fenômeno e também o Vídea Real, demonstraram interesse no jogador por entenderem que o jogador se parece bastante com o zagueiro do
Real Madrid, Éder Militão, e esses clubes estão interessados em contratar o jogador. Para ressaltar que anteriormente o Vasco já tinha feito propostas para renovar o contrato do atleta, todas recusadas pelo staff do jogador, e agora a nova proposta que o Vasco fez na última sexta-feira, que foi enviado aí ao jogador, é de que o jogador passaria a ganhar nesse primeiro ano, com renovação de contrato aí, 20 mil por mês. No segundo ano, ele passaria a ganhar 22 mil e no terceiro ano ele ganharia 25 mil reais de salário. E a multa rescisória do jogador para times do exterior estaria estipulada a 30 milhões de euros. E para o mercado nacional, a multa seria na casa de 44 milhões de reais. Se aceitar essa proposta, o Pimentel vai passar a ser dono de 10% dos seus direitos econômicos. O Vasco aguarda a resposta do jogador e dos seus representantes. E vale ressaltar que o jogador é filho do Pimentel, né? Ex-lateral direito do Vasco. E vamos aguardar se vai ter um desfecho positivo, já que infelizmente tem clubes espanhóis sondando o jogador. E isso balança, sim, com certeza a cabeça do atleta. E o staff dele parece que está deixando claro que tem a vontade que o jogador vá para o futebol europeu. Bom, pessoal, hoje saiu uma reportagem bastante duvidosa, na minha opinião, do site goal.com. Segundo a apuração da matéria, o Vasco teria atrasado pagamentos a Corinthians e São Paulo pelo lateral esquerdo Lucas Piton, que veio do Corinthians, e o zagueiro Léo Pelé, que veio do São Paulo. O Vasco se comprometeu a pagar um pouco mais de 16 milhões e meio por 60% dos direitos econômicos do lateral esquerdo Lucas Piton, que pertencia ao Corinthians. O montante foi parcelado, mas o clube ainda não teria quitado o pagamento mais recente. O valor do débito e o número de prestações não foi informado à reportagem. O mesmo aconteceu com a contratação aí do zagueiro Léo Pelé. O clube se dispôs a pagar 16 milhões redondos aí pela aquisição do zagueiro de 27 anos, mas o tricolor paulista não recebeu os valores mais recentes, conforme apurado pela essa própria reportagem aí do site. Ainda não há previsão de pagamento do montante. A situação é diferente do caso do volante Jair, que pertencia ao Atlético Mineiro. De acordo com as informações, o pagamento das parcelas envolvendo a compra do meio-campista de 28 anos está totalmente em dia e ele foi adquirido por 15 milhões de reais. A diretoria do Vasco nega totalmente que esteja devendo aí a esses clubes. E também hoje tivemos aí uma atualização quanto a salários e direitos de imagem, né? Há uma especulação de que os salários dos jogadores estão em atraso e também aí o direito de imagem dos jogadores. De acordo com as informações aí do canal Atenção Vascaínos, conforme eles apuraram, o direito de imagem e também os salários estão todos em dia, de acordo aí com as informações. Vou ressaltar que o canal também tentou entrar em contato para esclarecer essa situação do Léo Pelé e do Lucas Piton, mas não houve nenhum retorno do financeiro do Vasco relacionado a esse tema até esse momento. Vamos aguardar e ver aí as cenas dos próximos capítulos, se realmente o SAF do Vasco está devendo esses jogadores, se realmente a 777 Partners não pagou o Corinthians e o São Paulo. Porém, de acordo com as informações desse site goal.com, é de que há sim um atraso e que o Vasco não efetuou os pagamentos aos clubes paulistas. Vamos esperar aí ver como vai ficar essa situação. Tomara que não seja nenhum tipo de problema, porque o Vasco está tentando renegociar várias dívidas, tentar sair do atoleiro. Veio a SAF para tentar resgatar o Vasco, né? Tentar fazer o Vasco ressurgir novamente no cenário nacional. E infelizmente o Vasco parece que vem encontrando sérias dificuldades ainda para tentar resolver questões de dívidas ainda, né? Vamos torcer para que seja somente boatos e que isso não esteja acontecendo dentro do nosso clube. Obviamente o torcedor fica aguardando aí porque espera também que o Vasco faça novos investimentos nas contratações de jogadores, porque se está devendo ainda os caras que contrataram no início do ano, vai ser bem difícil contratar jogadores agora em julho, né? Porque a gente viu a janela do Vasco aí em abril que foi péssima, né? Com contratações como do Carabarral, do Juan Cruz e também do Matheus Cocão, jogadores que não vão agregar em absolutamente nada no time do Vasco, e o torcedor fica esperançoso que em julho venha chegar algum reforço de peso. Infelizmente vamos perder o Cuejá, que seria um bom jogador ali para ser o nosso primeiro volante. Ele muito possivelmente será jogador do Internacional. Ainda o torcedor vive a expectativa da contratação do camisa 10. O torcedor clama pela contratação do paraguaio Matias Rojas, que está atualmente no Racing. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, se você acredita que a 777 Partners está devendo sim esses clubes, se você acha que o Vasco não cumpriu com o que prometeu, ou se você acha somente que é uma matéria tendenciosa aí para querer meio que ferrar a vida do Vasco. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto, o que você achou aí dessa polêmica envolvendo a 777 Partners, essas dívidas, essas possíveis dívidas do Vasco, se você acredita que o Vasco está com tudo em dia, se está tudo ok, ou se você acha que é só uma matéria tendenciosa para tumultuar o ambiente do Vasco.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.